Deixa eu aparecer aqui. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí mais a um webinar da CTS Protivity. Eu sou André Silurzo, sou diretor responsável pelas soluções de Data Privacy, privacidade de dados, adequação LGPD aqui na CTS Protivity. Estou junto com o Matheus. Olá, pessoal. Sou diretor associado de Cybersecurity aqui da CTS Protivity. E hoje a gente vai bater um papo aí, né? Espero que seja um papo. Vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas no chat. A gente vai falar sobre Open Banking, sobre a perspectiva de privacidade de dados e segurança da informação. O André vai começar conceituando e eu vou dar monitorando o chat aqui enquanto ele começa e já vou fazer uma provocação para vocês aqui, né? Seria legal vocês falarem para a gente aqui qual que é o background de vocês. Vocês são que a gente queria conhecer um pouquinho a audiência, né? Vocês são de TI, jurídico, financeiro, né? Qual a área de vocês? Se vocês puderem colocar aqui no chat, eu vou monitorando enquanto o André começa, aí depois eu dou um toque para o André. Até para a gente também balizar aí um pouco, né? Ou se a gente vai ficar muito técnico, ou sei lá, vamos fazer um mix da explicação. Agradecemos a presença de todos. André, manda bala aí. Obrigado, Matheus. Bom, pessoal, a ideia, basicamente, a gente falar aqui um pouco, né, sobre... Deixa eu só... Aqui, agora sim, né? Então, explorar um pouco mais dos riscos relacionados, né, à segurança e privacidade, né, no tema Open Banking, que é um tema novo, que vai entrar de maneira faseada nesse ano, ao longo do ano de 2021. Trazer aqui um pouco dos conceitos, ações de mitigação de riscos, né, que estão relacionados a esse assunto, a esse tema dentro do mercado, enfim, né, olhar um pouco mais da perspectiva de riscos, do que eventualmente as empresas, né, as fintechs, né, que vão abordar esse assunto, vão eventualmente ter que trabalhar do lado, né, de segurança, de gestão de riscos, de prevenção a vazamento de informações e também privacidade de dados dentro de um ambiente como um todo, para estarem aí adequados a esse ambiente. Basicamente, lembrando, né, muitos de vocês já devem saber, né, que Open Banking é um conceito novo, né, que surgiu aqui no mercado, já surgiu há algum tempo aí na Europa, em outros países, e que vão permitir, no final das contas, o compartilhamento de informações financeiras com outras empresas, né? Hoje, o conceito, basicamente, é que você tem um relacionamento com o banco, e esse banco, especificamente, ele tem acesso exclusivamente à sua conta, aos seus investimentos, ao seu crédito, basicamente toda a relação de consumo, né, é realizado diretamente com esse banco ao qual você detém conta, ao qual você mantém esse relacionamento. Com o Open Banking, né, com o conceito de Open Banking já regulamentado pelo Banco Central do Brasil, né, o Bacen, a ideia é que a gente tenha, né, uma descentralização desses serviços, né, ou seja, que outras empresas, né, consigam também entrar nesse mercado que ele é bastante concentrado no Brasil, a fim de conseguir prover, né, serviços aí mais competitivos, mais dinâmicos, conseguir ter acesso a informações desses clientes, até para eventualmente prover crédito mais barato. Hoje, claro, a taxa de juros do Brasil reduziu bastante, mas a ideia é que você tem, quando você tiver mais players dentro do mercado, e esse mercado essa questão do Open Banking mais sedimentado, que inclusive os próprios custos de crédito venham se reduzir ao longo do tempo, né? Além disso, também prover informações de investimentos, então abrir plataformas em que você tenha uma amplitude maior de investimentos. Hoje você já tem aí grandes empresas que conseguem fazer isso de maneira massificada, né, por varejo, mas a ideia é que com o Open Banking isso consiga ser cada vez mais consolidado e mais disseminado dentro do ambiente brasileiro, tá? E aí, claro, né, com essas plataformas, elas vão ter que interagir obrigatoriamente com as instituições financeiras hoje ativas, né, que tem, na verdade, são registradas, né, no Banco Central e que vão eventualmente ter que interagir com esses dados de clientes ao longo do tempo. Bom, falando aqui um pouco, né, dos riscos que obrigatoriamente esse novo conceito ele vai trazer para as organizações, né? Então a gente vai ter aqui
basicamente 2 grandes riscos que a gente vai ter que gerenciar, né? Um deles é o vazamento de dados pessoais e dados financeiros, né? Dessas interações que as empresas, né, que dentro do mercado de Open Banking vão ter que gerenciar, né, ao plugar eventualmente um API numa instituição financeira já homologada pelo Banco Central, e também gerenciar todas as questões relacionadas ao tratamento de dados, né, tratamento indevido de dados pessoais. Aqui a gente chama de titulares de dados, porque isso é um risco que vai basicamente bater direto ali na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor hoje no Brasil desde setembro de 2020, e que aqui eu vou explorar um pouquinho mais, aí depois eu vou passar para o Matheus falar um pouco mais da questão de vazamento de dados pessoais, mas aqui a gente vai ter uma situação em que, obrigatoriamente, as fintechs, né, as empresas que forem atuar nesse mercado de Open Bank, elas vão ter que começar a olhar especificamente em como que essas informações elas vão ser coletadas, né, interfaceando, né, com essas instituições financeiras, e o que eles efetivamente vão utilizar, ou seja, né, definir especificamente qual que é aquele fim, se na verdade aquele aplicativo, aquele serviço que eles estão criando e os dados que estão sendo coletados para a prestação daquele serviço são efetivamente essenciais, tá? Essenciais e necessários para a prestação daquele serviço. Né, o que as empresas elas vão ter que se preocupar, claro, né, o Open Banking ele tem suas vantagens, mas obrigatoriamente as empresas vão ter que se preocupar também com as questões relacionadas ao que eles estão coletando, ao que eles estão trazendo de informações, né, para interfacear com esses aplicativos e prestar esses serviços, para garantir que essas informações elas sejam essenciais para o tratamento do dado, né, para atingir aquela finalidade, para atingir aquele objetivo para qual o serviço ele foi estabelecido. Vou trazer aqui um exemplo, né? Às vezes a empresa ela se estabelece, né, como uma fintech, né? Pluga um API dentro de uma interface bancária, começa a coletar esses dados com o objetivo de conceder crédito, e a LGPD traz, né, de alguma maneira, como base legal a proteção ao crédito uma base legal para o tratamento do dado, e eventualmente usa essa informação para uma outra finalidade. Por exemplo, emitir um cartão de crédito. Se o cartão de crédito não seja um exemplo, mas fazer publicidade ou oferecer outros serviços que não aqueles que estejam alinhados com a finalidade para a qual a coleta foi realizada. Né? Então, esses cuidados as empresas vão ter que ter a partir de agora. E aí, falando, né, um pouco mais, explorando um pouco mais a questão, né, dos principais desafios que as empresas terão, além, né, de toda a questão da integração em valor e de criar soluções inovadoras que venham a se conectar, né, com todo o sistema financeiro nacional, as empresas vão ter que se preocupar com os 2 grandes pontos e que remete aos riscos que foram mencionados no slide anterior. Né? O primeiro deles é a questão de compliance, ou seja, conseguir não só garantir, né, que seus produtos, seus serviços, eles estejam em conformidade com a legislação, seja a legislação do Banco Central, a regulamentação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, a própria Circular 4015, né, de 2020, e também a LGPD. E não só isso, eu costumo falar para todos, né, não adianta compliance, conformidade, não adianta você só fazer, você vai ter que demonstrar que está fazendo. Então, trazer mecanismos para dentro da organização, para que você consiga comprovar que, olha, o dado que eventualmente eu coletei, eu estou utilizando especificamente para aquela finalidade para a qual eu estou me propondo a executar, aquele objetivo para o qual eu estou tentando cumprir, é fundamental para a gente poder atender autoridades reguladoras, órgãos reguladores, como o Bacen, como uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada agora para atender a LGPD, ou, eventualmente, por exemplo, um PROCON, né, que lida diretamente com dados aí de consumidores. E não só isso, mas também garantir, né, o tão necessário fluxo, né, de troca de dados, né, de forma segura, e atender também ao Bacen 4658, que fala especificamente das questões relacionadas à segurança cibernética no ambiente da instituição financeira. E, obrigatoriamente, essas fintechs, né, essas empresas que vão operar dentro
do ecossistema do Open Banking, eles vão ter que, sim, seguir essas normativas, seguir essas diretrizes definidas pela 4658, conseguir navegar de maneira tranquila, né? Acho que tranquila é difícil a gente afirmar, porque a gente está vendo aí diversos vazamentos ao longo do dia, mas pelo menos aí dormir tranquilo, né? Sabendo que, assim, as medidas necessárias foram tomadas para isso. André, só para responder a pergunta que nós fizemos no início, uma parte dos participantes falou que de compliance, outra auditoria interna, e tem de TI também, que eu conheço aqui o pessoal que está aqui, um pouco da audiência também. Mas temos diversos públicos aqui, isso é bacana, tem um público bastante diverso nesse sentido, o que é positivo até para a gente, então, mesclar aqui um pouco, né, entrar um pouco na questão mais técnica, a gente fala aqui um pouco do juridiquês também, e falar, claro, né, das questões de gestão e administração, que também é um dos pontos aí que pegam para garantir a sustentabilidade do programa, é o que eu vou falar um pouco mais no slide seguinte, né, que é, na verdade, assim, demonstrar conformidade, como eu falei, diversas ações vão ter que ser necessárias, né, a questão de governança de dados, ter não só todos os controles para vocês monitorarem o ambiente, garantir que esse ambiente ele tenha informações suficientes para proteger o determinado essa integração, né, com uma instituição financeira e para a prestação do serviço, ter toda a gestão de acessos, por exemplo, dentro de um ambiente organizacional, né, garantir essa segregação e gerenciar essa segregação de acordo com a evolução da própria empresa, com a inclusão de novos sistemas, alterações da infraestrutura tecnológica da organização, e não só isso também, mas criar também uma estrutura, né, chama de criar estrutura, mas minimamente a gente criar mesmo uma governança de, olha, quais são as ações que estão em andamento, quais são as ações prioritárias que estão colocadas em prática, o que eu estou conseguindo atender nesse momento, o que eu não consegui atender até o momento, que são pontos de risco e que a auto-organização ela tem que saber para, enfim, definir novos investimentos para cobrir esses determinados riscos ou eventualmente assinar uma carta de risco para falar assim, não, reconheço que esse risco existe, não, mas eu não vou fazer nenhum tipo de ação no momento, porque eu entendo que esse risco, por enquanto, tem uma baixa probabilidade, um baixo impacto para o meu negócio, ou que esse risco, ele eventualmente, ele é alto, mas eu não tenho dinheiro no bolso, por enquanto, para fazer os investimentos necessários para isso. Além disso, né, a gente vai ter que também trabalhar toda a questão de gerenciamento de direitos dos titulares, ou de gerenciamento dos direitos dos clientes, principalmente, né? Então, quando a gente... E aqui a gente bate especificamente na LGPD, né? Vamos falar aqui especificamente de... Olha, tem aqui uma demanda de um cliente que quer que os seus dados que hoje estão sendo operados por essa fintech, que tem uma determinada integração, sejam transferidos para uma outra fintech que vai prestar um serviço semelhante ou um serviço complementar a este para qual ele está sendo constituído. Então, a gente tem que pensar aqui e falar assim, opa, eu tenho que atender essa demanda, porque pela LGPD, o titular do dado me exige que ele pode pedir, né, o direito à transferência de dados. Ou acesso à informação, por exemplo, quero saber quais são os dados que estão sendo coletados. Deixa eu avaliar aqui se realmente assim, o que ele está coletando mesmo é necessário para prestar esse meu serviço. Ou então, situações aí mais críticas, falar, quero deletar os dados dessa organização. E aí, isso vai bater em outras questões, né, como, por exemplo, vou ter que olhar, né, junto às atividades que eu executo, se, por exemplo, né, pela regulamentação do Banco Central, eu posso deletar tais informações. Né? Muitas vezes a gente vai bater no olho, o cliente vai falar, olha, quero deletar essa informação, mas eu vou bater lá na regulamentação do Banco Central e falar, eu não posso, eu tenho que armazenar essa informação isso aqui por pelo menos 5 anos. Eu tenho, por questões fiscais, eu tenho que armazenar isso aqui por mais esse tempo. Então, garantir que vocês tenham, né, subsídios para gerenciar esses direitos, para poder atender esses titulares de dados, né, e ter também mecanismos para garantir que existe uma fluidez dentro desse programa, é fundamental para a sustentabilidade, né, e gestão de riscos, principalmente de compliance, e aí voltado à privacidade especificamente, falando de privacidade especificamente. Bom, falando mais, né, a questão de consentimento, então isso é um ponto que muitas vezes vai bater, visto porque, olha, do ponto de vista da troca de informações, uma instituição terceira vai ter que
pedir o consentimento para eventualmente trocar essas informações ou permitir que uma API seja plugado dentro da sua instituição para que as informações de tal funcionário, de tal cliente, ele seja intercambiado com essa fintech, com essa empresa que estiver prestando o serviço dentro desse ecossistema do Open Banking. Isso é fundamental, pessoal, que eu vou falar, mas a minimização na coleta e o tratamento dos dados pessoais, né? Ou seja, obedeceu toda a questão do privacy by design by default. Toda aplicação, toda a mesma empresa, né, que estiver sendo constituída para uma finalidade de prestação de serviço, ela vai ter que pensar nisso, na questão de o que eu estou coletando para prestar esse serviço. Se o que eu estou coletando, ele é essencial, fundamental e necessário para o tratamento do dado, né, para a prestação do serviço. Se eu estiver coletando algo que não é essencial, que é em excesso, isso viola algum princípios, né, um dos princípios da própria lei. Isso traz risco para a organização, porque você está, na verdade, carregando a sua empresa com mais dados que muitas vezes não são necessários para a sua finalidade. E se a gente pensar numa situação de vazamento, você vazando só os dados que estão, né, que você consegue demonstrar que está em compliance, talvez você tenha até uma certa aí vai depender de como o ANPD ou os outros órgãos reguladores vão atender, mas talvez tenha uma certa amenização, né, uma punição, enfim. Mas se você está coletando outros dados que não são necessários para o seu negócio, não obedecendo as questões, os princípios aí do privacy by design by default, esses dados eventualmente são vazados, poxa, o buraco é bem maior, né, o problema é bem maior e provavelmente as questões de punições, impactos na imagem da organização vão ser bem maiores também. Então, essa questão do ponto, do que é essencial na coleta, é fundamental para que a gente consiga ter uma certa tranquilidade dentro do que tange, né, o tratamento de informações dentro do ambiente organizacional. Trazer todas as questões de política de privacidade, ou seja, diretrizes de como os dados são tratados e deixar isso de maneira transparente, tanto para o cliente como para dentro da organização. E, por fim, fazer uma avaliação do impacto das atividades críticas de tratamento. Né, aquelas atividades que têm uma alta volumetria, que eventualmente que envolvem tratamento de informações sensíveis do ponto de vista da LGPD, são necessários uma avaliação aí mais crítica, né, o que a gente chama aqui tecnicamente aqui, né, dos Data Protection Impact Assessments, e para a gente poder, na verdade, estabelecer controles que sejam adequados e suficientes para mitigar riscos relacionados essas atividades aí de alta criticidade. E aí vamos agora passar para o Matheus. Matheus, falar um pouco aí das questões de riscos relacionados a vazamento de informações, né, cibersegurança, entre outros pontos que envolvem diretamente o ecossistema do Open Banking. Beleza, André, obrigado. Só uma atualização para o pessoal, fala ali da resolução 4658, tá? A gente ainda está, obviamente, ela está ativa, tá? Mas quem está acompanhando aí deve ter visto que em 26 de fevereiro o Bacen soltou uma nova resolução, a 4893, tá? Que deu uma mexida, né? Pegou, não é tão diferente, mas ele deu uma alterada, pegou a 4658 e fez umas alterações e gerou a 4893. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque são detalhes mais técnicos e tal, mas se alguém quiser falar sobre ela, a gente pode falar, né? Tem meu e-mail no final, e-mail do André no final, né, da apresentação, vocês podem nos procurar, mas até porque tem bastante, assim, são vários detalhes, né? Porém, a gente ainda trata a 4658, porque ela só vai entrar em vigor, a 4893, que vai substituir, só entra em vigor em 1º de julho, né? Deixa eu só confirmar aqui. No documento que eu tenho, exatamente, 1º de julho desse ano que ela entra em vigor. Então, até lá a gente trata, ainda tem que seguir a 4658, mas já olhando a 4893 para estar em conformidade com o Bacen. Pessoal de compliance aí que precisa de seguir, né, auditoria interna, já fiquem no radar aí, e TI também, né, claro. Bom, vamos lá, né, quando a gente fala do Open Banking, tudo isso que o André falou, né, ou seja, as instituições vão poder acessar, né, os dados de outras, basicamente, se fosse fazer um resumo em uma linha, né, basicamente isso, mas a gente tem um grande problema do tipo, então quer dizer que o banco A pode acessar os dados de todos os clientes do banco B? Não necessariamente, né?
existe a gestão do consentimento que o André comentou, né? Ou seja, os clientes vão poder escolher quais informações e para quais, né? Para quais instituições ele vai poder, ou pelo menos assim, essas informações, minhas informações de um empréstimo consignado eu posso liberar, tá? Então, não vai ser a festa aí de acesso às informações, tá? Para isso, então, vou precisar passar de um conceito rápido aqui para vocês de como isso que vai acontecer. Então, o André citou rapidinho, né? Então, basicamente, qual que é o meio de comunicação entre essas instituições? São as APIs, as Applications Programs Interfaces, tá? Não vou entrar no detalhe de como nem precisa. O que acontece é o seguinte: o pessoal, desenvolvedores dessas instituições vão fazer uns programas, né, não deixa de ser um programa, que vai se conectar a uma API da outra instituição. Beleza? Então, o pessoal prepara a sua API para receber as requisições e o outro lado prepara um programa para ler, para fazer as consultas nos bancos, né? Só que aí entra o grande problema que eu falei, né? O que eu posso acessar? Quem pode acessar? Então, a gestão, né, dos acessos, né, vão passar por dois conceitos de segurança da informação, que são de autenticação e autorização. Ou seja, a autenticação é o seguinte: a instituição A pode acessar as informações da instituição B, então vai precisar de um login e senha. A autenticação basicamente login e senha. Eu posso estar aí dentro, né? Eu posso chegar até você e pedir um consumo de dados, pedir informações de clientes, tá? Isso é um grande problema, porque senão, se a autenticação for falha, qualquer usuário que sabe desenvolver um programa vai entender como é que funciona a API da instituição, porque essa API é aberta e tem que ser aberta para os outros conseguirem se comunicar com elas, né? Então, se eu, já pensando na maldade dos atacantes, né? O que eles vão tentar? A primeira coisa que eles vão tentar vai passar esse controle de autenticação. Opa, eu quero pôr o meu pé lá dentro, né? E o segundo ponto é a autorização, que eu coloquei. O que eu posso fazer uma vez que eu tenho permissão para estar dentro do seu sistema, de acessar seus dados. Então, o André autorizou que uma instituição B ela possa acessar minhas informações do financiamento de veículo. Tem um financiamento lá, eu queria ver se eu consigo uma tarifa mais baixa, né? Então, ele autoriza para outras instituições acessarem, né? Para ver se alguém oferta um serviço mais barato para ele. Aí que está um dos grandes valores do Open Banking, né? Só que é o seguinte: quando a instituição que não tem esse produto do André ainda, ele quer fazer uma oferta legal, ele vai pegar, ele autentica, porque as instituições têm os acordos, então, beleza, a A pode acessar B, a B pode acessar A, então, a autenticação, ok, vai funcionar, esse controle vai estar ok até então. Mas aí, quando ela vai acessar os dados do André, imagina se, por uma falha de segurança, ou até mesmo um tipo de ataque, a instituição B, além das informações do financiamento do veículo dele, ela consegue também do financiamento imobiliário do apartamento dele. Opa, essa não era para estar disponível, né? Então, assim, isso pode gerar um problema aí comercial. Mas aí tem isso eu estou falando somente em permissões. A instituição B não deveria acessar essa informação, só metade das informações que o André permitiu. Mas aí a gente entra de novo no âmbito do criminoso cibernético, né? Imagina se ele consegue bypassar o controle de autenticação, ele consegue fazer um login ou burlar essa regra, e aí ele também consegue burlar o conceito de autorização, esses controles de autorização, ou seja, eu consigo baixar todos os dados do André, os dados financeiros. Grande problema, porque aí o vazamento não é para uma outra instituição, né? Que não seria necessariamente um vazamento, mas um terceiro que não tem nada a ver, que não podia ter se autenticado, muito menos teria autorização, pode baixar os dados do André e do banco inteiro. Aí a gente tem um grande problema, que é o que o André falou de LGPD, né?
ou seja, vazamento de dados pessoais, e também um grande problema do ponto de vista de segurança da informação, porque o que ele vai fazer com esses dados? Será que com essa API ele consegue até mesmo alterar os dados que estão lá no banco? Ele pode receber esses dados e vender para uma instituição menos, vamos dizer assim, menos legal, ou seja, que o pessoal que pensa na maldade mesmo de fazer algo errado. Então, o conceito de autorização é muito importante. E se os bancos não estão, as instituições, porque não são só bancos que vão utilizar o Open Banking, né? Se as instituições financeiras não tiverem controles muito rigorosos para autenticação e autorização, vai começar a acontecer muito, vão se materializar os riscos lá do slide do começo, ou seja, vazamento de dados, né, e problemas com LGPD, né, exposição de dados indevidos, ok? Com esses conceitos, eu queria mostrar um pouquinho mais aqui como é que funciona, então, as APIs, para ficar um pouco mais claro para vocês, né? As instituições financeiras, usando seus sistemas operacionais, não importa quais são, vão se comunicar com os bancos, tá? Então, o que acontece? Aquilo que eu falei lá de autenticação e autorização estão ocorrendo no âmbito dessas setinhas vermelha e azul, nessa comunicação com a instituição A para a instituição B, tá? E esses controles, obviamente, precisam ser muito rígidos. Agora, a gente sabe que não existe 100% de segurança, né, em nenhum sistema. Então, não é uma questão de se vai acontecer um incidente. Um dia vai. É quando? A questão é quando. E quando acontecer, a gente precisa pensar no quê? Em como que eu faço a resposta ao incidente. Isso é um dos temas das resoluções, né, de LGPD também, né? É um dos módulos de LGPD também que a gente precisa atender, que é o quê? A gente precisa estar preparado, as instituições precisam estar preparadas para auditar e rastrear as comunicações e os acessos, né? E aí a importância daqueles dois conceitos de autenticação e autorização. Se eu conseguir fazer um log, se eu tenho um log dos acessos autenticados ou não autenticados e nos sistemas internos do banco, a gente consegue fazer uma resposta mais rápida ao incidente, identificar como foi feita a invasão, como foi feito o vazamento, né, com o modus operandi, e, se possível, até dependendo da situação, elucidar e responsabilizar os culpados pelos crimes, né? Então, essa auditoria seria o terceiro, né? Autenticação, autorização e auditoria, né? São os 3 As importantes de segurança da informação. Então, a gente precisa ter isso para fazer uma resposta completa ao incidente, ok? E agora, para evitar que isso aconteça, como é que a gente consegue? A gente não vai conseguir, como eu falei, não tem 100% de segurança, mas a gente consegue mitigar os riscos, né? Quem trabalha aqui, pessoal de auditoria interna, compliance, sabe do que eu estou falando. Então, o que a gente pode fazer? Testes de invasão. E esses testes são muito importantes. Por quê? Eu preciso ficar testando as APIs, né? Para ver se eu consigo, recentemente, ver se eu consigo vazar dados, né? Lograr a invasão, né? E até posso dar um exemplo. Recentemente, nós fizemos um trabalho desse tipo para um cliente nosso, em que a API deles estava totalmente aberta para a internet, ou seja, para qualquer pessoa conectada na internet. Quando o nosso consultor foi fazer o teste, né, o teste de invasão nessa API, ele baixou toda a base de dados desse cliente. Obviamente, a gente trabalha sob um acordo de NDA e temos também, né, fazendo o que a gente chama de teste de hacker ético, né, a gente não ia utilizar esses dados, né, até deletamos isso depois do projeto, mas a gente conseguiu comprovar para o cliente que entendia que estava com os controles aplicados, mas por alguma falha, que aí não é o caso como foi, mas uma falha aconteceu e a API ficou exposta. Então, tudo que estava dentro da instituição, que seria a caixinha do banco aqui nesse exemplo, a gente conseguiu baixar. Imagina se um banco tem uma falha dessa, a gente consegue fazer esse tipo. Então, é muito importante realizar testes de invasão nas APIs. Para quê? Para que a gente descubra, né, testes éticos, teste de hacking ético, a gente descubra antes que um criminoso cibernético faça essa invasão, tá? Então,
É importantíssimo. E lembrando também, né? Eu vi uma pergunta aqui no chat também, até já adiantando para já ganhar tempo do final para mais perguntas, né? Foi muito bem lembrado por uma pessoa aqui, é o seguinte, esses dados já estavam lá no banco, em sistemas, independente do Open Banking, já existem dados lá, os dados financeiros já estão lá, dados pessoais e financeiros, né? E claramente, sim, a sua pergunta, você está correto, né? A gente não pode esquecer que tem que proteger lá dentro também, dentro dos seus sistemas internos, né? Tem que proteger a API, mas a gente tem que lembrar que pensando em LGPD, vazamento de dados, invasão não, mas vazamento de dados, a gente tem atores internos que têm acesso legítimo aos dados. Então, a gente tem que fazer uma maneira de proteger os dados que já estão lá dentro e que são acessados por quem, teoricamente, tem direito, né? E aí, a autenticação não adianta, porque ele pode estar logado, a autorização não vai adiantar, porque ele tem direito de acessar aqueles dados, né? Então, a gente precisa mitigar usando, como a LGPD preconiza também, né, de fazer um programa de prevenção ao vazamento de dados, ou seja, o famoso DLP, que até assusta um pouco o pessoal que não é de TI, mas fiquem tranquilos, né? O DLP, o Data Loss Prevention, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é importante do ponto de vista interno também, tá? Para evitar que quem tem acesso legítimo não faça um download massivo dos dados, né? Então, o teste de invasão é importantíssimo, não só na API, mas também dentro dos sistemas internos do banco, das instituições também, ok? Bom, então, só para fechar, né, essa apresentação, é importantíssimo. Vou falar dos pontos que eu mais trabalho aqui. Então, a gente tem que implantar políticas, procedimentos, controles, ou seja, o Open Banking veio, legal, mas tem que ter uma política de acesso. Como é que a TI, como é que uma TI vai bloquear acessos, né? Como é que quem que tem que vai ser o maestro aí de informar quem tem acesso ao quê? Tem que ter uma política para reger isso daí. Não só a política, o procedimento de como fazer. E os controles para conseguir garantir que a política e o procedimento estão sendo seguida, né? Então, a gente tem que ter a segurança das informações, as proteções dos dados, estabelecer a governança, né, e adequação à LGPD, é importante isso. Como é que a gente vai fazer isso, né? Não é, vamos implantar a LGPD, vamos sair fazendo a segurança da informação. Legal, fracasso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Gestão de riscos de terceiros, importantíssimo. Porque, de novo, entra no ponto que eu falei. O terceiro, ele pode se autenticar, ele tem autorização para acesso, você está dando acesso de algumas informações para os seus terceiros, e como é que a gente sabe que eles não vão fazer nada com isso, ou que eles têm controles iguais aos controles rigorosos que nós temos internamente, né? Então, a gente precisa de avaliar os terceiros para saber se eles estão adequados também. E aí, André, complementar. Exato, e claro, né, a gente pensar também, como eu já mencionei, né, a questão da coleta mínima, a questão de entender, né, o negócio como um todo, ele é fundamental, né, as atividades que envolvem o tratamento de dados, elas vão ajudar não só em estabelecer os controles, saber para onde eu vou direcionar esses controles, se é para um nível de tecnologia, né, para um nível de sistema, se é para um nível de processos, né, se eventualmente, né, a gente está falando aqui de, olha, eu vou poder eventualmente, né, transferir essas informações, eu vou poder deletar essas informações, e até indo numa linha aqui já, na questão de dúvidas, surgiu uma aqui se eu posso, né, se é possível indicar para o banco antigo, né, a exclusão dos dados, né. A empresa, na verdade, o cliente ele vai poder fazer isso, tá? Mas aí tanto a empresa que estiver prestando serviço, né, a fintech que estiver prestando serviço, utilizando os dados de um banco, ele vai poder fazer, só que o que o banco vai responder, ou mesmo a fintech vai falar, vai ter que olhar, falar, opa, eu tenho aqui, ó, dentro dessas atividades que eu executo, mesmo que você deixe de ser um cliente nosso, eu vou ter que armazenar essas informações porque eu tenho que atender uma regulamentação específica, eu tenho que atender uma normativa aqui do Banco Central que me exige que eu guarde os dados, né, de clientes por pelo menos clientes ou ex-clientes por pelo menos 5 anos, por exemplo. Então, o banco, né, a instituição financeira, a fintech, que estiver prestando serviço, ela obrigatoriamente vai ter que ter, né, documentos que tragam, né, que consigam dar essa visualização para a empresa,
né, e responder para esse titular dizendo, olha, para essas atividades que eu executo, eu posso deletar o seu dado, só que para essas outras aqui eu vou ter que mantê-los por pelo menos um tempo. E claro, né, e aí quando a gente fala, né, de manter todas as questões, né, de segurança, de minimização na coleta, de criptografia, vão ter que ser obedecidos. Caso contrário, que aí não vai adiantar. Você pode usar a lei que for para justificar que você está armazenando esses dados. Mas se esses dados vazarem, a empresa é responsabilizada. A empresa ela vai ser passiva de qualquer tipo de punição, seja pelo Banco Central, seja pela CVM, eventualmente, se for uma empresa de capital aberto, né, se for pela própria LGPD, enfim. A empresa ela tem ela vai ter que começar a olhar o dado, né, da pessoa, do cliente agora, mais como um passivo especificamente, do que como um ativo, né, como a gente via no modelo anterior, antes dessas regulamentações de privacidade de dados pessoais, elas entrarem em vigor. Né? Então, acho que esse é um ponto que é importante a gente frisar aqui nesse nosso fórum. E eu acho que, voltando, né, nas questões de políticas, de como que esses controles devem ser implementados, vai ser fundamental. A questão de obtenção, né, da questão da autorização regulatória, e aqui a gente, de novo, bate naquela questão, né, de só não adianta você estar inconforme, mas você saber demonstrar que está inconforme. Né? Então, o Banco Central no Brasil eu digo, uma das poucas instituições que a gente consegue se orgulhar, né, que eles têm muitos... Né, as normativas deles são bastante assertivas, a regulamentação do mercado ela é bastante parruda, no sentido de proteger, né, o sistema financeiro nacional, e acho que para essas empresas conseguirem, né, adentrar nesse ecossistema, diversas ações elas vão ter que ser cumpridas, diversas normativas, né, controles vão ter que ser aplicados aí para poder ser uma instituição autorizada para atuar no Banco Central. Atuar no mercado brasileiro. Mercado brasileiro. Bom, pessoal, a gente tem levantando aqui assim, a gente está aberto a dúvidas, né? Aí eu queria só trazer aqui também um ponto aqui para o Matheus, né? Matheus, eu acho que como que você tem visto aí em termos de essas questões de vazamentos, né, de dados aí constantes que a gente tem visto aí, até de algumas empresas aí reconhecidas, como que você tem tratado essa questão aí dentro do ambiente, como que eventualmente isso pode impactar, né, nesse novo ecossistema do Open Banking? Acho que é importante a gente conceituar que o grande problema, vazamento pode ser diferente de invasão, ok? Isso é importante todos terem claro isso na cabeça, tá? O vazamento pode ser somente por essa, por exemplo, como eu comentei lá da API, que a API ela pode estar mal configurada e a gente se conecta a ela e consegue baixar vários dados. Isso não quer dizer que nós invadimos o sistema da instituição financeira, né? Então, isso é importante dizer. Ou, como eu falei, um agente interno, um terceiro que tem acesso aos dados, pode pegar e jogar e publicar isso na Deep Web, vender isso para um concorrente, né? Então, vazamento é isso. Invasão, realmente, se o cara conseguiu, vai passar outros controles, entrou nos seus sistemas, logou, né? Conseguiu entrar antigamente nos seus sistemas operacionais e aí, obviamente, se ele invadiu, ele vai conseguir, né, vai fazer vazamento de dados, né? Mas o que a gente vê existe esse cenário de vazamento externo, ou seja, tem que tomar cuidado com a superfície, né, o que está exposto para a internet. Foi até o exemplo que eu dei mais cedo, né, de um cliente nosso que a gente fez um teste. Ele achava que entendia que estavam os controles bem aplicados, mas por alguma falha estava totalmente aberto. Por isso da importância do teste de invasão, principalmente o externo, né, para saber se a internet pode chegar a um seu dado sem que ele possa ter se que ele seja autorizado a isso, né? Mas do outro lado a gente tem também os vazamentos internos, né? O que eu reputo que a maior parte, né, do que a gente conhece, a maior parte desses vazamentos grandes que aparecem na mídia são mais provocados por agentes internos que ou já tinham acesso à informação, né, a esse tipo de informação, ou, utilizando falhas internas, ele conseguiu
ter acesso às informações das instituições. Então, a gente se preocupa muito com a camada, né, de fora para dentro, a camada da internet, né, mas, e é óbvio, é legítima essa preocupação, tem que ser também, mas a gente não pode esquecer que do lado de dentro pode ter gente que esteja querendo prejudicar a sua empresa, né, pode querer pegar um dado para vender, ou até mesmo prejudicar por, sei lá, sei que eu vou ser demitido, não tenho acesso mais, né, o pessoal cortou meus acessos aqui, então faz por maldade mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os atores internos também. E aí entram os controles de DLP que eu falei, né? Internamente você pode usar gerenciadores de senhas, né? Para quem conhece do termo cofre de senhas, para evitar que suas credenciais sejam perdidas, duplo fator de autenticação, e aí já se deixar outro webinar aqui. Bom, legal, Matheus. Bom, de maneira geral, pessoal, esse era o recado que a gente queria aí trazer para vocês. A gente tem essa solução aqui dentro da Protiviti, nessa prática aqui dentro da Protiviti. Nós tratamos essa temática de maneira bastante incisiva, aí de maneira integrada, né? Todas as questões de compliance e cibersegurança, né? E aí, nos colocar aí à disposição de vocês, caso vocês queiram nos contatar diretamente para eventuais dúvidas, entender um pouco mais aí de segurança e privacidade de dados no ecossistema de Open Banking, a gente está à disposição e queria agradecer a presença de todos. E como mensagem final, eu coloquei no chat aí também o link para a resolução nova do Bacen 4893, que vai substituir a 4658. Obrigado a todos pela atenção, pelas perguntas que foram bem úteis aqui, a interação, e nos vemos nos próximos webinars. Um abraço. Abraço, pessoal. Obrigado.